paz de Cristo, o amor de Maria, irmãos, eu me chamo Camila. E hoje eu vim mais uma vez falar sobre o Evangelho de São Mateus, dessa vez o capítulo 23. Esse capítulo nos fala sobre as acusações contra os escribas e os fariseus. Jesus diz que essas pessoas são hipócritas. Ele ressalta muitas vezes aqui que eles são hipócritas. E a hipocrisia deles, a maior, assim, vamos dizer, hipocrisia deles, seriam porque esses escribas, esses fariseus pregavam a lei de Moisés. Só que esses escribas e esses fariseus pregavam essa lei como se fosse algo gigante, um peso muito grande. Só que eles mesmos não cumpriam as leis. Então eles queriam obrigar as outras pessoas a fazerem aquilo, só que eles não faziam. E remete a gente parando para pensar, a gente vê o quanto nós somos hipócritas. Quantas vezes a gente, como cristão, é hipócrita. Porque a gente fala de tantas coisas do reino de Deus, a gente prega tantas coisas e a gente não faz aquilo, sabe? Isso é uma hipocrisia. E a gente, como pecador, e a gente cometendo esses pecados, a gente se torna hipócritas. E aí Jesus fala sobre ai de vós, escribas e fariseus, vós fechais aos homens e o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixareis que entrem os que querem entrar. Então Jesus ressalta, porque, gente, não adianta a gente querer falar sobre as coisas de Deus e a gente não fazer aquilo que a gente prega. A gente encontra muitas pessoas assim, às vezes nós somos essas próprias pessoas, porque eu já tive muitos exemplos na igreja. Imagina quantas pessoas te enxergam como exemplo. E essas pessoas fazem algo que não é aquilo que ela fala, que eu tinha me encantado tanto. E aquilo vai me entristecendo. Só que a gente não pode pensar por esse lado. Porque existe muitas pessoas assim dentro da igreja, existe muitas pessoas no mundo que fazem isso. Mas a gente tem que levar aquilo para o nosso crescimento, para nós não nos tornarmos pessoas assim. Porque é muito difícil isso, a gente tem que saber controlar, a gente tem que tentar ao máximo não ser hipócritas. Eu sei que é uma coisa muito difícil, que a gente é pecador, mas a gente tem que tentar lidar com isso. E uma das coisas que me chamam muita atenção nesse capítulo é o versículo 25, que Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o corpo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperanças. É uma coisa que, também remetendo a outras coisas, a gente às vezes, como os escribas e os fariseus, como Jesus diz, eles queriam sempre os primeiros lugares, eles queriam sempre mostrar para aquelas pessoas que eles faziam aquilo, só que realmente eles não faziam. Era uma coisa muito exterior e não interior. E quantas vezes a gente vai pregar sobre uma coisa, vai falar sobre qualquer pessoa relacionada a certas coisas, e a gente mostra como se a gente fizesse, só que a gente não faz aquilo dentro de nós. É muito aquilo, a gente tem que de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não adianta a gente querer mudar o nosso exterior, mudar o nosso Instagram, mudar a nossa rede social, sendo que a gente não é aquilo por dentro. Não adianta a gente querer mostrar algo por fora, sendo que a gente não é aquilo para dentro. Então Jesus diz isso, que é hipócrita quem faz isso. Então, quando vocês lerem esse capítulo, parem e pensem, será que eu estou sendo hipócrita? Peçam a Deus sempre para a gente não cometer esse pecado da hipocrisia, porque é algo muito difícil de se lidar, mas querendo ou não a gente às vezes comete. Pede a Deus para a gente ser como Jesus, seguir os ensinamentos dele de todo o coração, que a gente possa amar primeiro Deus interiormente e depois exteriormente. E no versículo 37 vem falar sobre Jerusalém. Jesus sempre olhou com muito carinho por Jerusalém, Jesus correu muito atrás de Jerusalém, só que Jerusalém deu as costas para Jesus. Jerusalém não quis seguir aquilo que ele pregava. Então Jesus fala que, pois bem, a vossa casa e vos está deixada
Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Então, fala que Jesus sempre correu muito atrás de Jerusalém. Jerusalém tinha um espaço no coração de Jesus, assim como nós. Só que Jesus sempre nos dá muitas chances, muitas oportunidades. Só que se você não fazer aquilo que Deus quer, se você negar o seu chamado, se você negar as vontades de Deus, não é que Deus vai te esquecer, Ele vai te esperar. Mas lembre que Jesus não te espera para sempre, porque a gente tem que correr para o céu, a gente tem que correr em busca do céu no agora. Porque em Mateus deixa bem claro, a gente não sabe nem a hora nem o dia que Jesus vai voltar. Então a gente tem que dar os nossos sim constantemente a Jesus. Então não sejam como Jerusalém que virou as costas para Jesus. Deem o seu sim agora. Fala que Jesus é bendito agora. Fala que Deus é bendito agora. Façam agora. Eu sei que a gente está em tempos muito difíceis, mas a gente deve sempre olhar para Jesus com um olhar de carinho. Vamos tentar não ser hipócritas. E, como eu disse, assim que vocês lerem o capítulo 23, pensem bem o que Jesus quer falar para a gente. Pensem bem se a gente é aquilo que Deus pede. Espero que Deus abençoe muito vocês. E é isso daí, gente. Até os próximos capítulos e os próximos evangelhos e livros da Bíblia. Beijinhos!